Descubra os segredos gelados que o futuro reserva. No vídeo de hoje, exploraremos as intrigantes previsões sobre uma iminente nova era glacial. Prepare-se para desvendar como o frio cósmico pode moldar nosso planeta e as surpresas que aguardam a humanidade. Será que estamos prestes a enfrentar um congelamento global? Acompanhe e mergulhe nas fascinantes possibilidades que uma nova era glacial pode trazer para o nosso mundo. Nos últimos anos, as temperaturas durante o verão na Europa ultrapassaram os 46 graus. Houve registros de neve na África do Sul com temperaturas chegando a 10 graus. Enquanto alguns cientistas alertam sobre a necessidade de nos prepararmos para ondas de calor intensas, outros sugerem a possibilidade de uma nova era glacial ou um período significativo de resfriamento que pode se estender por milhões de anos. Ao longo dos 4,5 bilhões de anos de existência da Terra, o planeta experimentou repetidas eras glaciais e há a perspectiva de um resfriamento intenso em um futuro próximo. A questão que surge é: com o que a humanidade precisa se preocupar? Surpreendentemente, uma era glacial na Terra já começou. Felizmente, não estamos no auge dela, mas sim em um intervalo geológico de temperatura média global mais quente, conhecido como período interglacial. No entanto, quando esse período terminar, podemos esperar o retorno do verdadeiro frio. Quando isso acontecerá? Os pesquisadores estão buscando respostas ao estudar eras glaciais passadas. A análise de amostras de gelo retiradas do permafrost na Groenlândia e na Antártica fornece informações sobre os últimos 800 mil anos. Os sedimentos no fundo dos oceanos permitem uma visão mais ampla, alcançando dezenas de milhões de anos atrás no passado da Terra. Estudos de sedimentos e rochas revelaram segredos incríveis sobre as mudanças climáticas ao longo de centenas de milhões de anos. Descobriu-se que a primeira idade do gelo huroniana começou cerca de 2,4 bilhões de anos atrás. Nesse período, o planeta recebia aproximadamente 15% menos luz solar do que recebe hoje. Além disso, as algas primitivas emitiram oxigênio, substituindo o metano, um poderoso gás de efeito estufa na atmosfera. A Terra permaneceu congelada por quase 300 milhões de anos, embora ainda houvesse áreas sem permafrost no Equador. A seguinte era glacial, a criogeniana, não foi tão amena. Iniciou-se cerca de 720 milhões de anos atrás, trazendo o frio mais severo da história do planeta. Mesmo no Equador, as temperaturas raramente ultrapassavam os menos 20 graus negativos. Em regiões com temperaturas de menos 50 graus negativos, se tornaram a norma global, e os cientistas acreditam que até os mares estavam congelados até o fundo. Nos polos, o gelo seco ou dióxido de carbono sólido formava uma camada sobre a água congelada. Vista do espaço, a Terra provavelmente assemelhava-se a uma enorme bola de neve, semelhante à Lua de Saturno, Encélado, que reflete 99% da luz solar. Acredita-se que a Terra tenha tido uma aparência semelhante durante o período criogeniano, onde apenas bactérias e algas próximas a fontes termais conseguiram sobreviver a essa era glacial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio significa muito para nós. Continue acompanhando-nos para mais descobertas extraordinárias e eventos fascinantes em nosso universo. O frio retornou novamente durante a Era Paleozoica, conhecida como Andino-Saariana, iniciada há cerca de 450 milhões de anos e durando 30 milhões de anos. Apesar de eventualmente ocorrerem geleiras de até 3 quilômetros de extensão em latitudes subtropicais, a temperatura geral era apenas ligeiramente mais fria do que a atual. No entanto, esse período culminou em um desastre conhecido como Grande Morte ou Extinção do Permiano, marcando a maior extinção em massa da história da Terra. De acordo com uma teoria, o derretimento da Terra no final da última era glacial desencadeou a liberação da chamada bomba de hidrato de metano. Quando o metano congelado no solo se aqueceu, foi liberado na atmosfera em grande quantidade, deslocando uma parte significativa do oxigênio atmosférico
e resultando em condições desfavoráveis à vida. Como consequência desse evento, ocorreu a extinção de 70% das formas de vida terrestres e 96% das formas marinhas. Os cientistas continuam a investigar as causas do resfriamento global, identificando uma diminuição na atividade das explosões solares como um fator significativo. À medida que o planeta recebia menos calor e luz solar, a temperatura da Terra diminuiu. Para validar essa teoria, o físico americano Robert Ehrlich desenvolveu um modelo computacional para o comportamento do plasma solar, demonstrando que suas flutuações coincidem com a periodicidade das eras glaciais na Terra. A influência de fatores como a obstrução da luz solar por gás galáctico, nuvens de poeira, mudanças na órbita terrestre e inclinação axial também afeta o clima. O modelo astronômico proposto pelo cientista sérvio Milutin Milankovic considera as flutuações na inclinação do eixo terrestre sob a influência gravitacional da Lua e dos outros planetas do Sistema Solar, ocorrendo em ciclos de 26.000, 41.000 e 93.000 anos. A órbita elíptica da Terra ao redor do Sol, combinada com a atividade solar mínima, resulta em períodos nos quais o planeta recebe 5–10% menos calor, aumentando as áreas de gelo e refletindo os raios solares de volta ao espaço. Esse processo contribui para o resfriamento global, e os glaciares começam a crescer ao longo de milhões de anos. Outros fatores, como erupções vulcânicas, também resfriam a Terra ao poluir a atmosfera e reter a luz solar. O oceano absorve dióxido de carbono, contribuindo para o aquecimento atmosférico, enquanto as mudanças nas placas continentais formam montanhas, capazes de retirar dióxido de carbono da atmosfera. Uma combinação desses fatores é apontada pelos cientistas como responsável pela última era glacial, iniciada há aproximadamente 35 milhões de anos na era Cenozoica. A idade do gelo Cenozoica superior caracteriza-se por períodos alternados de intensa glaciação e interglaciais mais amenos. Atualmente, estamos em um interglacial chamado de Época do Holoceno, que dura há 11.700 anos. Apesar das tendências atuais de aquecimento global e degelo, os cientistas alertam que as eras de forte glaciação geralmente retornam a cada 10.000 anos. Alguns prevêem um resfriamento intenso em um futuro próximo. O aumento das emissões de gases de efeito estufa tem retardado o avanço dos glaciares, mas a natureza pode assumir o controle, mesmo que não seja nos próximos 100 ou 1.000 anos. Alguns cientistas sugerem que o aquecimento global pode, paradoxalmente, levar a um resfriamento global. Modelos climáticos indicam que o aquecimento máximo do Oceano Ártico pode resultar na evaporação da água, que cai como neve nas regiões subpolares, formando novas geleiras. Acreditam que, eventualmente, a corrente quente do Golfo pode não conseguir romper a barreira do Atlântico aos mares polares, iniciando o crescimento acelerado das camadas de gelo. Quando essa nova era glacial chegar, espera-se que cause transformações significativas na Terra, moldando a paisagem de maneiras semelhantes à última glaciação há mais de 10.000 anos. Montanhas e colinas serão comprimidas e destruídas pelo peso das geleiras, enquanto o gelo retirará a água dos oceanos, diminuindo o nível do mar. Muitos rios transformaram-se em vastos vales e lagos dentro dos continentes, enquanto pontes terrestres emergiram entre continentes. Regiões como Canadá, Escandinávia, Ilhas Britânicas, grande parte do nordeste da Europa e Rússia estavam cobertas por mantos de gelo com espessuras significativas durante a última era glacial. Se tais condições prevalecerem na próxima era glacial, a humanidade enfrentará desafios significativos. Segundo algumas teorias, a temperatura no Equador poderia diminuir em cerca de 10 graus, enquanto nas regiões norte e sul atingiria menos 50 graus negativo. Em vastas áreas, o frio causaria danos às colheitas, resultando em uma fome generalizada. Uma situação semelhante ocorreu após a erupção do supervulcão Toba, há 74.000 anos,
quando apenas 2.500 dos nossos ancestrais sobreviveram ao inverno vulcânico. Além disso, as mudanças climáticas levariam a uma reconfiguração das fronteiras globais devido à redução do nível do mar, estimado em 150 metros. Essa mudança resultaria na união de áreas como Malásia e a maioria das ilhas indonésias. Pontes terrestres, como a ligação entre Sri Lanka e Índia, seriam reestabelecidas, e corpos d'água passariam por alterações dramáticas. O mar Mediterrâneo, por exemplo, poderia se isolar do oceano global, enquanto nenhum porto no mundo seria capaz de receber navios devido à retração das águas oceânicas. Quanto às regiões da América do Norte e Europa, as condições climáticas seriam drasticamente diferentes. As áreas que atualmente desfrutam de climas quentes, como Flórida e Califórnia, se assemelhariam à paisagem do Alasca. E a sobrevivência seria desafiadora devido à falha das centrais elétricas em lidar com as baixas temperaturas. O cenário global também enfrentaria transformações geopolíticas significativas. Países experimentariam mudanças em suas fronteiras devido à redução do nível do mar, e os oceanos seriam testemunhas de mudanças dramáticas. Contudo, especialistas indicam que a atual civilização, com todo o seu desenvolvimento, tem capacidade para enfrentar tais desafios. No entanto, a incerteza persiste sobre qual cenário da próxima era glacial é mais provável, e a ciência continua a explorar opções para a sobrevivência humana diante desses desafios. O futuro está em volta de mistério, mas uma coisa é certa: a jornada através dos gelos cósmicos é fascinante e cheia de desafios. O que nos aguarda diante dessa potencial nova era glacial é uma incógnita, mas, juntos, exploramos as possibilidades e refletimos sobre o impacto desse frio iminente. Por hoje é só, até o próximo vídeo!